Fique por dentro da programação da Rádio Irmana. Segunda-feira, às 20 horas, programa Quietude. Terça-feira, às 21 horas, programa Elucidações do Além. Quinta-feira, às 21 horas, programa Felicidade. Sexta-feira, às 20 horas, programa Cidade dos Espíritos. Domingo, às 10 horas, programa Mensagens do Grande Coração. E ao longo da nossa programação, você ouve Musical da Rádio Irmana. 1 hora de músicas sem intervalos. Todos os programas são apresentados pela equipe da Rádio Irmana. Rádio Irmana, programação 24 horas com você. A partir de agora, você vai conhecer assuntos sobre a psicologia e a espiritualidade. Programa Mensagens do Grande Coração. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Mensagens do Grande Coração. Começando hoje, então, a trazer as notícias, as novidades, os conhecimentos aqui relativos ao campo da espiritualidade, ao campo psíquico do ser. Então hoje nós agradecemos a presença de todos vocês que aqui se encontram, os ouvintes que já estão acostumados a ouvirem a programação da rádio, e para aqueles que chegam hoje, sejam muito bem-vindos. Fiquem por dentro da programação da rádio. Existem outros programas, existem uma gama diversa de músicas para meditação, músicas religiosas, mensagens de teor reflexivo ao longo do dia. Então acessem a página da rádio, que é www.irmana.com.br, e fiquem por dentro de toda a programação. Sejam muito bem-vindos aqueles que chegam aqui pela primeira vez. Então, como de costume, nós vamos aqui, antes de entrar no nosso assunto de hoje, agradecer aos apoiadores que dão a sustentação a toda a programação e proposta da nossa rádio. Em nome da equipe da Rádio Irmana, nós agradecemos a Plug Sistemas e Soluções, que foi a empresa responsável e é a empresa responsável pela formulação de toda a estrutura do site e da funcionalidade da Rádio Irmana. Agradecemos a Editora do Conhecimento, responsável aí por trazer diversas obras espiritualistas, um conhecimento muito bacana para toda a humanidade aí que deseja se aprimorar, deseja aprender um pouquinho mais aí, deseja expandir o conhecimento na sua vida. Lembrando a vocês que a Editora do Conhecimento está fazendo uma parceria com a Rádio Irmana, e durante os programas nós sorteamos aqui alguns livros nessa promoção de Natal, que a Editora do Conhecimento, com a sua boa vontade, disponibilizou algumas obras aí para serem sorteadas gratuitamente àqueles que acompanham e participam aqui das atividades da Rádio Irmana. E avisando hoje que após a primeira parte do programa nós estaremos anunciando a ganhadora do livro desse programa de hoje, né? Então já sabem aí que é uma mulher. Então a ganhadora vai ser anunciada na segunda parte do programa, tá bem, gente? E por último, nós agradecemos aí o apoio do site Letra que Fala, um site que disponibiliza diversos conteúdos no campo tanto da espiritualidade, da reflexão e da educação, e que tem sua lojinha virtual que disponibiliza aí DVDs, artigos, livros no campo espiritual, no campo espiritualista, para aqueles que desejam conhecer um pouquinho mais desse aspecto da vida. Beleza, gente? Então, acabando aqui essa introdução no nosso programa, vamos trazer hoje o assunto mesmo que nós queremos falar com vocês. Vamos começar de uma vez a falar sobre a ação das drogas e o espírito, né? A ação das drogas no espírito. Vamos lá então. Confundi aqui com o nome, mas tudo bem. Vamos começar então, gente, falar da ação das drogas. O que as drogas aí, tanto alopáticas, né, os medicamentos aí que são receitados pela medicina, as drogas lícitas, que são o fumo, o álcool, e as ilícitas, maconha, LSD, diversas outras, cocaína, crack. O que essas drogas ocasionam nos nossos corpos, nos corpos sutis, tanto no corpo físico quanto nas diversas roupagens que o nosso espírito se utiliza.
Nós vamos ver isso ao longo do programa, só que antes de adentrar nesse assunto especificamente, nós gostaríamos aqui de trazer para vocês alguma informação a respeito dos corpos sutis do ser humano. Como é que o ser humano é composto na sua fisiologia da sua alma? Então, nós vamos pegar aqui principalmente 3 corpos que são mais conhecidos, que são eles o corpo físico, o corpo etérico e o corpo astral, né? E vamos aqui conversar com vocês, trazendo a relação entre eles e o porquê do espírito, né? da alma, se utilizar desses corpos. Primeiramente, nós temos que compreender que nós somos espíritos, inteligências divinas, né? que somos criados, provindos do nosso Criador, ou do todo, da força cósmica universal, seja lá o nome que tu dá para Deus, para essa força que comanda tudo e a todos. A nossa essência individual, essa essência sutil e divina que é a nossa alma, ela para traçar o seu plano evolutivo, para crescer no nosso meio, nos diversos planetas, nas diversas galáxias, nos multiversos, ela precisa se utilizar de algumas roupagens. E que são roupagens? São tipos de estruturas, organismos que ela pode atuar e, dependendo da vibração desse organismo, ela atua numa dimensão. Então, para cada dimensão que o espírito quiser atuar na sua caminhada evolutiva, ele vai ter que formular algum tipo de roupagem, algum tipo de corpo, para que ele possa comandar esse corpo, esse maquinário, e ele atuar naquele ambiente, recebendo as energias daquele ambiente e também as informações, as experiências que vão contribuir para a sua evolução, beleza, gente? Então nós ouvimos aí dizer que são diversos corpos, que são 7, não, que são 4, outros simplificam, são apenas 3, outros são apenas 2. O que importa é o que a classificação quer nos falar e quer nos mostrar. Nós trazemos uma classificação no nosso aprendizado de 7 corpos principais aí, mas a gente pode subdividir esses corpos. Então, a gente gosta de chamar os corpos do que a alma se utiliza de corpo búdico, corpo átmico, começando do mais sutil para o mais grosseiro. Depois do ático vem o corpo astral o mental superior, depois o mental inferior, corpo astral ou corpo perispiritual, perispírito, o corpo etérico ou duplo etérico, ou corpo vital, corpo prânico, seja lá o nome que você gostaria de dar, e também o corpo físico, né? Ou a soma, como muitos chamam. Então são esses corpos que nós acreditamos o espírito utilizar numa classificação, utilizando de uma classificação mais simples nesse setenário. E nós vamos tratar hoje do corpo astral, etérico e físico. Tá, para que servem esses corpos? Então nós já falamos, a essência, a nossa alma, para evoluir, ela vai se utilizar dos diversos planos de acordo com o seu caminhar, aí, com a sua bagagem evolutiva. Então o ser que está atuando aqui no planeta Terra, nessa dimensão física, ele precisa do que para atuar aqui? Ele precisa do corpo físico, não é? Então, para a gente ter nossas experiências, conviver com as pessoas, com essa realidade do nosso mundo, do nosso planeta, nós precisamos do corpo físico. Beleza, mas a dimensão física é uma dimensão bem grosseira, é a mais grosseira que nós conhecemos na nossa atualidade. A essência espiritual, a alma, ela vem numa essência, numa energia totalmente diferente da matéria que ela se utiliza. Então, para que ela possa atuar na matéria e experienciar a matéria, ela tem que ir criando corpos cada vez mais densos, que se ligam a ela de alguma maneira, para que ela possa atuar nesses planos. Então, para que a alma atue no corpo físico, no plano, dimensão física, onde se encontra o nosso corpo físico, ela precisa de um elemento que ligue ela a esse corpo. E esse elemento é o chamado corpo astral. O corpo astral, ou corpo perispiritual, ele já é uma energia de um plano diferente da energia física. Ele se encontra na dimensão astral. É uma dimensão com energias, a realidade numa frequência, numa vibratória totalmente mais elevada e mais sutil que é no nosso plano físico. É claro que essas dimensões, ela tem diversos planos. Existem planos da dimensão astral que são mais densos e planos mais sutis, mas no geral ela é num plano, numa dimensão diferente da física.
E essa dimensão ainda é grosseira comparada à essência da alma, para a gente comparar assim, a nossa alma, a nossa essência, é princípio inteligente. E esse princípio inteligente atua em cima do corpo astral, para que ela possa, esse corpo astral, se ligar ao corpo físico e atuar no campo físico. Mas espera aí, se eu estou falando aqui que o corpo físico é numa dimensão física grosseira e a dimensão astral comparada à física é bem diferente, é uma dimensão totalmente distinta, embora elas interexistem, elas existem no mesmo contexto de localidade. Então como é que o corpo astral vai se ligar com o corpo físico? Como é que o espírito vai comandar o corpo físico através do astral se eles estão em dimensões diferentes? Pois é, aí que entra o papel do corpo etérico, gente. O duplo etérico, ou corpo vital, ele tem a função de ser o mediador entre esses dois corpos. E nós vamos entender o porquê disso. A essência etérica, a dimensão do corpo etérico, é uma dimensão física, gente. Pois é, tem muitos que não acreditam nisso. Mas o corpo etérico, ele ainda é um corpo físico. Só que compreenda o seguinte: nós não temos no corpo, na dimensão física, aos nossos sentidos, as diversas frequências da luz e suas cores. Só que dentro do espectro de cores, o nosso olho humano, ele consegue captar somente uma parcela de cores, não é? Então imaginem também no som. Nosso aparelho auditivo, ele consegue captar, e o cérebro consegue identificar com essa captação uma parcela, uma faixa muito pequena da diversa gama de frequências sonoras. E o mesmo se dá na energia etérica. A energia que constitui o corpo etérico, ela está numa frequência que nossos olhos, o nosso tato não consegue alcançar, os nossos olhos não conseguem registrar, mas ela ainda é um éter, uma energia, uma força do campo físico. Só que ela está num contexto quase numa transição da sua frequência para um plano astral mais denso. E por isso ela é utilizada para ser um mediador entre a dimensão astral e a dimensão física. Então nosso corpo etérico, ainda físico, é constituído de elementos eletromagnéticos, elétricos, elementos radioativos do nosso planeta Terra, misturado com essências mais grosseiras do nosso planeta num campo astral. E essa fusão é que permite o nosso corpo astral, comandado pela nossa mente, atuar no corpo físico. E como se dá essa ligação? Simples. A tessitura mais delicada, o tecido mais delicado do nosso corpo físico é nervoso. Todo o sistema nervoso do nosso corpo biológico, da nossa soma, ela está ligada ao corpo etérico, porque ela é a parte mais sensível, ligado à energia elétrica, reações químicas e impulsos elétricos do nosso sistema nervoso. E por ele ser dessa maneira mais sensível e mais sutil no nosso corpo físico, ele se liga diretamente ao que chamamos de microtúbulos ou meridianos, os nadis da acupuntura, e aos chakras, que têm sua sede no corpo etérico. Então, o nosso sistema nervoso e as nossas células diretamente são ligadas com o nosso corpo etérico, através das suas partes, dos seus fios, como se fosse um emaranhado de fios energéticos no corpo etérico, que ligam-se entre si nos seus chakras, e dos chakras ligam-se às nossas glândulas, ao nosso sistema nervoso central, periférico, autônomo, enfim, fazem essa mediação. E num plano mais sutil, ele liga esses nossos órgãos e os nossos corpos para o corpo astral, ligando-se com os centros de força, que são os chakras do corpo perispiritual, com os órgãos desse corpo, porque o corpo astral, gente, é a nossa matriz, da nossa forma humanoide que nós conhecemos aqui na Terra. Então ela tem também órgãos, só que são num contexto mais sutil, diferenciados um pouco dos órgãos do corpo físico, do ser, do Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie. Então, como é que se diz? Uma coisa legal a gente conversar aqui, de trazer para vocês, é a respeito da formação do feto no útero, da mãe. Como é que se dá a formação do nosso corpo na barriga da mãe? O nosso perispírito, ele é reduzido e ele é ligado ali ao embrião a partir de um determinado momento. Ele é ligado através do corpo etérico, e o corpo astral é ele que vai dar a formação, ele que vai dar a forma, gente, para o nosso corpo físico.
Então ele que é a matriz, e ele é ligado através desses centros de força, na força etérica, através dessas ligações dos chakras, através do cordão de prata, e depois é ligado no nosso corpo físico, e ele que dá a sustentação. O corpo etérico, gente, é como se fosse uma tela energética responsável por proteger tanto o corpo físico quanto o corpo astral. Ele é o mediador entre esses dois planos, ele é o protetor dos dois planos. Ele protege tanto de energias astrais negativas quanto o corpo físico e protege o corpo astral de energias físicas negativas. Então, ele tem essa função de ter uma energia, uma cota de energia eterizada, mas física, ligada ao plano astral e que protege os órgãos, protege todo o nosso organismo, mantém o calor das células, a troca prânica, a absorção da energia dos nutrientes, dos alimentos, a absorção da energia do sol. É tudo essa função de manter a coesão molecular das células, as moléculas do nosso corpo, a forma dele, a estrutura dele, que está ligado ao astral. O corpo etérico tem esse automatismo, ele tem uma consciência, como alguns autores espirituais dizem, instintiva, porque ele não tem inteligência, ele é instintivo, ele tem um automatismo que é coordenado por qual corpo? Pelo corpo astral. Então essa ligação etérica é muito importante para a gente compreender a atuação das drogas, a problemática toda gerada pela droga, pelos vícios dos nossos corpos, tanto no corpo físico quanto nos corpos de uma realidade mais sutil. Beleza, gente? Pois é, pessoal. Vejam que interessante, né? Essa ideia aí que o irmão nos passou acerca dos corpos, o que nos faz refletir um pouquinho e pensar o quanto ainda nos falta, né, compreender acerca de nós mesmos, né, de nossos corpos, daquilo que nos envolve e tudo mais. E isso em todas as religiões, né, todos nós precisamos compreender, até sendo religioso ou não, né, fazendo parte de alguma agremiação religiosa ou não. É interessante que a gente compreenda acerca dos corpos, né, os próprios médicos aí deveriam entender um pouquinho acerca dessa realidade. Então, pessoal, vendo essa ideia que o irmão nos trouxe aí acerca dos corpos, a gente pega um gancho, né? Aproveita aí essa gama de informações para falar um pouquinho de outro assunto que essa introdução que ele nos trouxe vai nos ajudar a compreender. Ainda não vamos entrar aqui na ação, no efeito das drogas no espírito, mas vamos compreender a ideia da obsessão perante os vícios dessas drogas, para depois a gente entrar nas mesmas e nos seus efeitos nos corpos. Então, pessoal, aqui a gente acredita que quase toda viciação, e não vamos falar toda aqui para não generalizar também, mas quase toda viciação possui por detrás uma ligação obsessiva de algum espírito que também tem certa viciação com o viciado encarnado, né? Que aí acaba se ligando com o mesmo e causando aí algumas questões obsessivas. Mas por que isso acontece, como que isso acontece, é o que a gente vai começar a compreender agora. Pessoal, uma coisa que às vezes a gente acha é que o vício perante as drogas, né, por ele se tratar aí de uma ideia carnal, né, uma ideia material, a gente se liga e se apega à bebida, ao fumo, aos medicamentos, enfim, isso está no plano material. Então a gente acaba acreditando que essas viciações se dão somente nesse plano e acreditamos que ao morrer essas viciações elas acabam, porque, né, é da carne isso. Porém, Ramatiz, no livro Fisiologia da Alma, ele nos explica que essas viciações, elas não se dão na mente, no cérebro físico, mas elas se dão no corpo mental, na mente espiritual do espírito. O que isso quer dizer? E o que isso significa? Significa que a gente, ao morrermos, ao perdermos o corpo físico, essa viciação mental, ela ainda continua, porque ela se deu no campo mental, ou na mente do espírito. E o que isso reflete? Ela reflete no perispírito do ser, né? Porque como o irmão falou aqui, como a gente também já elucidou em outros programas, o corpo astral, ele é o corpo das emoções, o corpo dos sentimentos, onde então através do mental o espírito pensa,
através do corpo astral o espírito sente e através do corpo físico o espírito age, de acordo com toda essa escala, né, que vem descendo até o corpo físico. Sendo assim, quando perdemos o corpo físico, o espírito não tem mais o corpo físico para agir, ele só age com o corpo astral. Só que esse corpo astral, ele também é o corpo do sentimento e da emoção. O que isso causa? Causa o seguinte, pessoal: os vícios e os sentimentos, eles são amplificados nesse plano astral. Então, se a gente sente um vício durante a nossa encarnação e uma certa dificuldade perante ele, essa dificuldade vai ser muito mais dificultosa, muito mais complicada no plano astral. E é o que geralmente acontece com as pessoas que têm algum tipo de vício. Ao desencarnarem, elas se veem no plano astral sem ter como se utilizar do fumo ou da bebida, da substância, né, a que se apegou, e então entra em desespero. O que acontece? Os espíritos acabam tendo que saciar o seu vício de alguma forma. Então, eles buscam algumas pessoas que mantêm na Terra o mesmo vício que eles, a fim de se afinizar com estas pessoas, a fim de ficar na volta delas, para poder se utilizar da substância, ou melhor, da energia etérea, da substância que essas pessoas são viciadas na Terra. Então, por exemplo, o espírito que era viciado, era alcoólatra, ao vir a falecer, ele também vai sentir a necessidade da bebida no plano astral, né? E o que ele vai fazer? Vai procurar pessoas que ainda estão encarnadas, que têm o mesmo tipo de vício, os mesmos hábitos, né? Um alcoólatra, ou pessoas que mantêm o hábito de beber a bebida alcoólica. Então ali ele vai procurar, em sintonia com essas pessoas, se utilizar aí da energia etérea do álcool, para poder saciar esse seu vício, essa sua vontade que ele ainda tem enquanto desencarnado. E assim, pessoal, começam aí a se dar algumas ligações obsessivas. Por quê? Porque os espíritos, eles sentem uma necessidade maior, como aqui nós falamos, né? Devido a se encontrarem no plano astral. E no corpo físico, a gente aqui não costuma beber tanto, ou pelo menos, né, não na maior parte do tempo. E o que acontece? Eles necessitam muito mais, e eles precisam de cada vez mais essa bebida e saciar essa sua vontade desse seu vício no plano astral. Então eles começam a estimular essas pessoas que bebem a beberem cada vez mais. Isso é um exemplo que estamos falando aqui, né, pessoal? Poderia ser no fumo, por exemplo, ou com medicamentos. Então os espíritos começam a influenciar de maneira constante, né, a todo momento, essas pessoas que acabam aí, mediante a influência deles e mediante ao seu problema perante o vício da substância, cedendo. Então, se antes a pessoa fumava uma carteira de cigarro por dia, daqui a pouco ela começa a fumar 2, 3, 4, e assim vai, aumentando cada vez mais. Assim também com o álcool, a pessoa bebe uma taça de vinho por dia e de repente ela começa a beber uma garrafa por dia, 2 garrafas, e assim vai aumentando cada vez mais. Então vejam que os espíritos, a fim de saciar esse seu vício, essa sua vontade, eles se aproximam dos encarnados que mantêm os mesmos hábitos, a fim de assim eles também saciarem os seus hábitos. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês, para a gente compreender, pessoal, como é que se dá essa ideia do espírito sorver aí essa substância etérica do álcool, por exemplo, e saciar a sua vontade. No livro Fisiologia da Alma, na página 106, deixa eu ver aqui, o capítulo 3, o vício do álcool e suas consequências, o Ramatiz nos fala o seguinte: o álcool ingerido pelo alcoólatra terreno, depois que lhe atinge o estômago, volatiliza-se em operação progressiva, até alcançar a sua forma etéreo-astral, momento em que os espíritos viciados podem então sugá-lo pela aura do infeliz beberrão. Trata-se de uma espécie de repulsiva operação de vampirismo que, para satisfazer em parte aos desencarnados, exaure a vitalidade da vítima.
Certas vezes, aglomeram-se várias entidades viciadas sobre a aura de um mesmo bêbado, constituindo uma grotesca e degradante cena de sucção de álcool. Elas se mostram irascíveis e irritadas quando seus pacientes não as atendem a contento, deixando de beber a quantidade desejada para sua satisfação mórbida completa. Trabalham furiosamente para que o infeliz aumente a sua dose de álcool, pois ele representa o transformador que deve saturar-se cada vez mais a fim de cumprir a repulsiva tarefa de dar de beber aos viciados do além. Vejam que o espírito, acaba influenciando então o encarnado para que ele beba cada vez mais, doses mais altas, E assim o encarnado ele fica com duas missões aí, A missão de, saciar o seu vício e também saciar o vício do desencarnado. Então ele não basta para ele beber só o que ele necessita, ele tem que beber o dobro, pois tem alguém junto dele querendo mesmo, Então a gente começa a compreender, pessoal, que o porquê que os vícios, eles em sua grande maioria constituem por detrás aí uma obsessão, não é mesmo? Por causa justamente dessa afinidade vibratória, esta afinidade de viciação mental sobre alguma substância química. Porém, pessoal, todos que bebem, eles estão obsidiados? Algo que a gente começa a refletir, Porque muitas pessoas ouvindo isso podem ficar com medo. Não, pessoal, não é todo mundo que bebe que está obsidiado. O Ramatiz, no próprio Fisiologia da Alma, nos explica que se todo mundo que tivesse algum tipo de vício, e aqui é claro que ele não coloca o vício num patamar elevado, mas algum tipo de sentimento perante alguma coisa que não nos faça tanto bem. Se todo mundo que tivesse esse tipo de sentimento fosse obsediado, todo o planeta, sem exceção, estaria obsediado. Ninguém estaria sem ter um obsessor na volta. Por quê? Porque é assim, todas as pessoas têm um tipo de sentimento. Alguns gostam de videogame, outros gostam de fumar, outros gostam de beber, outros são fanáticos em algum outro campo, ou gostam muito de alguma coisa em outro campo. Então não é todo tipo, toda pessoa que bebe ou que fuma que é obsediada. Porém, a gente tem que compreender o seguinte, pessoal, e aí entra a atenção que nós devemos ter. E aqui utilizando a questão da bebida ainda. Algumas pessoas falam, eu bebo socialmente, Então não tem como estar obsediado, Eu bebo socialmente. Porém, o que é o beber socialmente? Infelizmente hoje os nossos padrões, beber socialmente eu não bebo durante a semana, mas chego no fim de semana e encho a cara. Pessoal, isso não é beber socialmente. Beber socialmente vou sair com a minha esposa, vamos a um restaurante, eu não posso pegar uma garrafa de vinho para beber com ela ali, algumas taças, porque eu vou ficar obsediado. Não é assim que funciona. Tu pode beber o vinho, eu quero beber uma cerveja, pode beber tua cerveja. O que importa primeiramente é o que tu tem no teu coração, a tua moral está acima dos teus... da forma se tu vai beber alguma coisa ou não. Já dizia Jesus, mais importa o que sai da tua boca do que o que entra por ela. Então, isso aí a gente tem que compreender, o Ramatiz nos traz uma ideia acerca disso. Porém, o que nós temos de nos atentar? São com os excessos, Porque no começo, é como eu falei ali, eu bebo uma taça de vinho com a minha esposa no jantar. Daqui a pouco, eu começo a receber alguma influência. E lembremos que receber influência não é estar obsediado. Porque Allan Kardec já trazia lá no Livro dos Espíritos, a resposta dos Espíritos foi que nós somos influenciados a todo tempo, a todo instante, pelos Espíritos. Então, influência é uma coisa, obsessão é outra. Então, ao receber uma influência, se o encarnado começa a ceder frente às vontades de beber cada vez mais, aí ele vai estar se enquadrando num processo obsessivo e ele vai estar se colocando naquela posição também. Então tem que ter uma noção, tem que ter um bom senso, não é mesmo, pessoal? Então a gente tem que compreender aí, rever os nossos conceitos quanto o que é beber socialmente, quanto a tomar os remédios, e, enfim, as diversas drogas lícitas que nós temos aí à nossa disposição, Então a gente tem que rever os nossos conceitos aí. Porém, não significa que
ao bebermos pouco ou socialmente não estarmos obsediados, não significa que o álcool ou o fumo ou qualquer outra substância química não nos cause algum prejuízo. Elas continuam a causar. Então, eu bebi a cerveja, bebi duas, três cervejas ali naquele dia com os meus amigos. Isso causa algum mal? Sim, ele tem uma ação negativa. E aí, pessoal, é onde nós vamos entrar, né? Vamos falar aqui da ação dessas substâncias sobre o perispírito, sobre o duplo etérico, o que causa aí, que vem a causar no corpo físico, enfim, é o que nós vamos estar comentando aí no próximo bloco com vocês, tá certo, pessoal? Então fiquem agora com o intervalo, com as mensagens aí da Rádio Irmana e voltamos em 1 minuto para continuar esse nosso bate-papo. Até mais, pessoal. Não saia daí, o programa Mensagens do Grande Coração volta já. Participe da programação da Rádio Irmana e concorra a brindes exclusivos. Fique ligado. Editora do Conhecimento, visando a disseminação de obras espiritualistas para leitores que se preocupam com a sua evolução. Acesse o nosso site e conheça o nosso acervo de livros que podem fazer parte da sua biblioteca. edconhecimento.com.br ou ligue para mais informações. DDD 19 3451 5440. Letra que Fala. Livros, CDs, DVDs e muito mais. Acesse letraquefala.com.br e fique por dentro dos nossos produtos. Gostou da Rádio Irmana? Ela foi desenvolvida e toda a sua operação está a cargo da Plug Sistemas e Soluções. Além de web rádios, a Plug desenvolve sistemas de gestão ERP para pequenas e médias empresas, sistemas personalizados para o seu negócio, e-commerce e lojas virtuais. Fale agora mesmo com o consultor da Plug, DDD 11 4305 7868 ou acesse plugdesenvolvimento.com.br. Voltamos a apresentar programa Mensagens do Grande Coração. É isso aí, gente. Voltamos aqui na nossa segunda parte do programa Mensagens do Grande Coração. Hoje tratando a respeito da ação das drogas no espírito. E como prometido, viemos aqui anunciar a ganhadora, né, desse sorteio, do último sorteio do nosso programa, né, porque o último sorteio da rádio vai ser no programa Elucidações do Além, que seu nome é na semana que vem, dia 22. Então, como nós não temos mais o programa, a data que encerra o sorteio acaba dia 22, então o nosso programa é o último sorteio. Então a última ganhadora aqui se chama Josiane Silva, de Rio Branco, no Acre. Ela ganhou a obra A Grande Pirâmide e o Segredo da Civilização, do autor Eduardo Augusto Lourenço, com o auxílio do irmão espiritual Irmão Benedito. Então, meus parabéns, Josiane. Você acaba de ganhar, então, uma obra aí da Editora do Conhecimento, muito bacana. Esses conhecimentos aí a respeito da cultura egípcia, muito legal. A rádio vai entrar em contato contigo através do e-mail, então fica preparadinho aí para receber a tua obra e faça bom proveito dela. Aqueles que chegam agora na Rádio Irmana, sejam bem-vindos. Vocês estão escutando o programa Mensagens do Grande Coração e nós vamos dar prosseguimento aqui no segundo bloco do programa ao nosso estudo, no qual falamos um pouquinho a respeito dos corpos energéticos do ser humano. Na primeira parte falamos do contexto obsessivo, das ligações espirituais por detrás dos vícios que levam o ser humano à utilização dessas substâncias nocivas de maneira nociva na sua vida. Então o nosso irmão estava falando a respeito da atuação até, né, no contexto social, né, o beber socialmente, que é tão famoso hoje. Então a gente tem essas manias aí de adquirir algumas práticas sociais
sei lá, para desfrutar de uma posição, de uma aceitação no grupo, ou até mesmo para compartilhar de algum gosto nosso com outras pessoas. Então esse ato é legal até de falar aqui, o irmão estava falando a respeito da obsessão, que é a influenciação e a obsessão por meio dos espíritos desencarnados, mas a gente pode também relembrar a atuação dos espíritos encarnados, né? Que eu acho que nesses casos de beber socialmente é bem mais forte do que a dos desencarnados, porque, né, tem todo aquele contexto aqui, o cara está aqui fazendo toda uma mímica para mim, daquelas situações em que a pessoa que está bebendo ali naquele dia, poxa, eu vou beber só uma latinha de cerveja aqui, eu gosto do gosto, eu gosto de degustar o sabor de uma cerveja artesanal, ou de uma cerveja mais convencional. Aí chega um amigo, vamos lá, cara, hoje é sexta-feira, vamos lá, vamos beber todas, olha lá aquela mulherada ali, né, ou as gurias, olha lá o pessoal, vamos ficar mais, né, no clima. Não quero. Poxa, vamos lá, pô, já acabou, trabalhou a semana inteira, vamos aproveitar a vida. Vamos beber mais uma então. Aí depois a segunda, vai para a terceira latinha, tá todo mundo feliz, gritando, o assunto já começa a pesar para o outro lado, já fica num teor erótico ou num teor de maledicência normalmente, as pessoas começam a ser mais agressivas, a falar bobagem, e o que era uma latinha de cerveja já virou 4, 5, e a pessoa vai para casa, ela já está alterada mentalmente, fisicamente, já está tonta, já está embaralhada, não consegue caminhar direito, passa mal, depois outro dia tem aquela ressaca, e a gente pergunta, isso aí é beber socialmente? Isso é uma coisa saudável? Claro que não. Nesse processo aí, tu te ligou numa influenciação, e se tu costuma fazer isso somente aos finais de semana ou num dia específico, mesmo que seja num dia só, e tu tenha essa rotina, infelizmente, meu amigo, minha amiga, tu estás enquadrado num processo obsessivo. Simples. Então, uma coisa que a gente pode relembrar aqui para a gente compreender que também a obsessão muitas vezes vem da gente aqui encarnado com o encarnado mesmo. Não precisa nem da ajuda dos caras lá do outro lado. Os manos só se dão bem no nosso vacilo, né? Então, é legal a gente compreender aqui. E então, para entrar nesse aspecto da ação das drogas propriamente ditas e a reação delas no nosso organismo, tanto físico quanto etérico, psicossomático, seja lá a nomenclatura que vocês gostam de dar. Nós começamos aqui então para as drogas lícitas, falando a respeito das medicações alopáticas, gente, que são essas medicações convencionais, né, prescritas aí pelos médicos da medicina convencional, utilizando dos medicamentos alopáticos que tem ali o seu composto, na sua composição, uma potência química muitas vezes muito tóxica, gente. Então, elementos sintetizados ou elementos manipulados em laboratório, concentrados, que tem o objetivo qual? De atuar no nosso organismo, tendo em vista os sintomas que nós estamos sentindo da nossa enfermidade, e proporcionar reações no nosso organismo contrárias a essas reações que nós estamos tendo. Então, olha só, as reações que nós manipulamos nessa medicação, reações químicas, hormonais e tudo mais, tendo em vista esse bombardeio de toxinas, bombardeio de enzimas, de substâncias químicas que vão viajar pela nossa corrente sanguínea. E isso, gente, agride o nosso corpo, querendo ou não. Então, eu tomo somente quando eu estou com dor de cabeça, tomo a Neosaldina, tomo não sei o que, Dina isso, a Dorzite, não sei o que, a gama imensa aí da indústria farmacêutica, né, que nos dá diversos sabores, cores, tamanhos, formatos para remédios, de situações em que nós tratamos somente os sintomas, mas nunca sabemos a causa daquele problema. Então esse é um dos problemas da medicina convencional, que não estuda o ser como um todo e vai em cima somente das causas muitas vezes. Então nós tratamos e bombardeamos o nosso organismo com uma energia bem tóxica, gente, bem agressiva para o nosso corpo. E isso, gente, é absorvido pelo nosso corpo físico. Sendo que nosso corpo físico, como nós já dissemos, está ligado ao nosso corpo astral através do etérico. E muitas substâncias do nosso corpo, do nosso plano físico, como alimentos, substâncias naturais, elas contêm energia cósmica universal, mesmo sendo matéria densa. Toda matéria tem energia cósmica universal. Tem um pouco de energia astral e etérica. Depende do plano que ela se encontra, porque ela fica modificada para se encaixar naquele plano. E ao absorver isso no nosso sangue, através do processo digestório,
Essa energia ela vai se diluindo, se dissolvendo no nosso organismo e ela vai acabar sendo absorvida pelo corpo etérico também. As energias que nós absorvemos na nossa alimentação, no ato de respirar também, elas vão serem absorvidas pelo corpo etérico e vão também serem absorvidas pelo nosso corpo astral. Então essas substâncias tóxicas das medicações alopáticas, elas vão também ser absorvidas pelo nosso corpo etérico e vão envenenar o nosso corpo etérico. Então tem que ter muito cuidado. A automedicação é muito perigoso, gente, não só num contexto químico físico, mas também nesse contexto energético. Tomar muito cuidado com o uso excessivo de medicamentos soníferos. Então as pessoas que têm viciação para dormir, ela tem que tomar um remedinho porque ela não consegue dormir. Poxa, vê logo qual é o problema emocional, físico que está te causando isso, para te não se viciar num medicamento de tarja preta, num medicamento calmante, porque ele é uma bomba de toxinas, é uma bomba química que tu ingere. E se tu ingere aquilo todos os dias, então teu corpo nunca está livre disso aí. Então existem até tratamentos que as pessoas fazem para se desintoxicar, tanto da alimentação e tanto de medicações. Gente, a utilização de anestesias nas cirurgias, por que a pessoa fica tão desembaraçada? Não é só por causa da química. Ela não fica aquela sensação vendo coisas. Muitas vezes as pessoas veem energias, luzes, veem pessoas que não estavam ali, tudo fica mexido na cabeça da pessoa. Gente, o que acontece? O corpo etérico, ele tem uma maneira de defender a ele mesmo e ao corpo astral relativo às substâncias que nós ingerimos e são agressivas no plano físico. Quando nós ingerimos uma substância agressiva através de uma injeção ou da via oral, de substâncias que agridem muito o corpo, para que essas substâncias não sejam absorvidas pelo plano astral, o corpo astral não se envenene, o corpo etérico ele se desloca, ele se retira momentaneamente da sintonia com o nosso corpo físico. Então nesse momento a pessoa fica tonta, a pessoa tem lapsos de memórias, e nesse momento, gente, a pessoa despende muito mais ectoplasma, porque o corpo etérico dela está num eixo que ela entra numa sintonia com o chakra esplênico e assim consegue exudar muito mais energia desse chakra, e também por ela se encontrar num plano mais plástico desse instante, deslocada do corpo físico, aquela atuação do físico sobre o etérico que inibe um pouco da irradiação da energia do corpo etérico, naquele momento é cessada. Então ele despende muito mais ectoplasma, e aí sim pode haver situações em que espíritos se aproveitam dessa energia ou que colocam algum tipo de organismo energético no nosso corpo etérico. Então é muito delicado a atuação das medicações no nosso corpo físico, e infelizmente nós vemos pessoas viciadas em medicamentos, seja numa neosaldina, que é muito comum. As pessoas são viciadas, gente. Qualquer coisa é medicamento para dor, e nunca vão buscar na sua essência o que é que está causando dor para elas. O que elas não querem ouvir, que dá dor de cabeça, que dá enxaqueca. O que elas não querem ver, que dá vertigem. O que elas não querem digerir, aceitar, que dá dor de barriga, diarreia, problemas intestinais, gástricos. Então as pessoas querem somente se medicar, anestesiar o seu corpo, e não ouvem os efeitos, os sintomas, que é a maneira que o nosso corpo físico tem de nos informar o que está acontecendo de errado no nosso nível emocional, mental e energético. Então existe a viciação nos medicamentos alopáticos que sim, são muito graves e contaminam os nossos corpos sutis, tanto o nosso corpo físico. Então eu deixo aqui essa reflexão, e o nosso irmão Derek aqui pega e leva também para outras drogas. Pois é, pessoal, vejam que interessante essas informações que o irmão traz aqui para nós a respeito, dos remédios que a gente toma e dos efeitos que eles causam na gente. É interessante também a gente observar, utilizando o próprio exemplo que ele trouxe aqui, daquela ideia que a gente se apega a tomar um remedinho, seja para dormir ou para dor de cabeça. Com o tempo, pessoal, isso se torna um vício mental, e a gente se torna escravo desses próprios remédios e também das demais substâncias químicas que estaremos falando aqui, E agora, entrando no fumo, a gente aproveita essa ideia para comentar que Ramatiz nos traz também no próprio livro Fisiologia da Alma, psicografado aí pelo Hercílio Mais, da Editora do Conhecimento, que ele nos comenta que antes de qualquer obsessor,
o próprio fumo, ou a própria substância, ele mesmo, ele é o próprio obsessor do ser encarnado, né? Por quê? Porque ele escraviza a mente do ser humano. O ser acaba sendo subjugado pela uma coisa fútil, né? Seja ela uma bebida, seja ela um cigarro, ou não tão fútil, né? Mas que pode se tornar uma coisa negativa, que são os medicamentos que a gente toma aí. Então veja que nós mesmos, através da nossa mente, nos colocamos nessa escravidão, né? Escravidão mental aí, né? Então tá, pessoal, vendo essa ideia e entrando aqui na ideia do fumo, a gente busca trazer para vocês aí que o fumo, ele também traz negatividades junto do duplo etérico, né? Junto do corpo etérico, como nós tanto comentamos aqui hoje sobre ele, né? Por que ele causa uma dificuldade, pessoal? Porque quando o ser ele fuma o cigarro, né? Todas as cargas energéticas negativas, densas, provindas das toxinas e das demais substâncias danosas que o cigarro tem, ele é absorvido pelo nosso duplo etérico. Só que essa energia, pessoal, ela é extremamente densa, e o que ela faz? Ela acaba atuando sobre o duplo etérico tal qual um ácido, corroendo, né, abrindo brechas, rupturas no nosso duplo etérico, que, como já comentamos aqui, ele muitas vezes é o nosso protetor, muitas vezes não, ele nos protege, né? Ele nos protege das energias densas provindas do plano astral, ele nos protege também das nossas emoções negativas e pensamentos negativos que emitimos para o nosso próprio, do nosso corpo mental para o nosso corpo físico, e ele nos protege, né? Impedindo que coisas negativas, doenças, sejam geradas a todo momento pela nossa incapacidade de pensarmos aí na nossa caminhada de maneira positiva. Então vejam que essas toxinas absorvidas pelo duplo etérico, causando essas brechas, causando essas rupturas na tela etérica, ela acaba aí trazendo problemas para a nossa proteção natural, que é o duplo etérico. Porque através dessas brechas, a gente acaba ficando suscetível a entrar em contato direto com as energias negativas do plano astral. Então as energias mais densas, as energias dos nossos próprios pensamentos, elas vão influenciar mais diretamente o nosso corpo físico, assim como também as energias negativas vão influenciar o corpo perispiritual também. Então, para os dois lados, tanto no plano físico como no plano astral, essas rupturas vão causar negatividades a nós. Então vejam que, para a gente compreender que tipo de negatividade isso pode nos causar, os obsessores, eles se utilizam muitas vezes de parasitas astrais, de larvas astrais, e com essa ruptura, com essa brecha no nosso duplo etérico, eles conseguem inserir estes parasitas, essas larvas no nosso corpo, e assim elas, atuando diretamente sobre o nosso corpo físico, causam as doenças, causam os estímulos negativos, causam aí as mais variadas doenças no corpo físico, que pode ser em algum órgão específico, dependendo da dificuldade de uma pessoa, né, da dificuldade hereditária que muitas vezes as pessoas têm. Então tal órgão já tem certa problemática, então geralmente estes órgãos que recebem estas cargas mais diretamente e acabam falhando, né, tendo a pessoa sempre problema em determinada localidade do corpo. Então vejam que estas larvas, estas energias negativas vão se aglomerando nestes locais e nos causando aí as dificuldades. Então essa carga, essas brechas no duplo etérico é causada aí por estas substâncias provindas do fumo e que nos deixa suscetível aí, né? Então, e para a gente conseguir visualizar, pessoal, como é que fica no nosso duplo etérico essas brechas, essas rupturas, vamos fazer uma visualização aí, né? Um exercício de visualização. Imaginemos que o nosso duplo etérico ele é igual a um papel, né? Tem a tessitura de um papel. Aí vamos imaginar assim, o que acontece quando a gente queima o papel, né? As suas bordas ficam aquelas, como é que se diz? Ficam pretas, né? Ficam carbonizadas, né? Carbonizadas. Então,
é assim que fica mais ou menos a aparência do duplo etérico, né? Para quem consegue enxergar. Do fumante, claro, né? O duplo etérico do fumante, não é o do não fumante, né? Então, a gente começa aí até a compreensão de como é que fica o nosso duplo etérico quando a gente fuma, quando a gente ingere aí estas substâncias através do fumo. Então, pessoal, compreendendo isso, compreendendo a ação negativa do próprio fumo sobre o ser, a gente pode passar aí sobre uma outra droga lícita, né? A falar a respeito das bebidas alcoólicas, né? Que tipo de prejuízo essas bebidas podem trazer para o ser? Vejam que o duplo etérico, ele é um corpo semelhante ao corpo físico, né? Só que ele não é vaporoso, ele é um corpo que ele é constituído de ectoplasma, de energia vital. Nele também possui os chakras, né? Dos chakras partem filamentos energéticos, tais quais os nervos do nosso corpo, né, que se espalham por todo o corpo etérico, fazendo as ligações aí com os chakras e também com o nosso corpo físico. Então, são aqueles que o Joseph Gleber, no livro Medicina da Alma, trata como nadis ou nadis, né? Então, aí vocês vejam a nomenclatura correta aí, né? Mas então, esses nadis, quando nós bebemos a cerveja, eles acabam sendo obstruídos pela energia que a cerveja, ou claro, as demais bebidas alcoólicas também, como o uísque, como a cachaça e as outras aí que temos, que agora não me vem à mente. Mas, o que acontece então? Ao obstruir esses nadis, ele impede, né, que as energias, né, impedem que as energias circulem pelo corpo do ser. O que isso pode causar? Acaba causando aí a falha de alguns órgãos, né? O que acaba trazendo então as doenças do corpo físico. Então a gente vê aí a falência do fígado, a gente vê a falência dos rins, né? Então a gente começa a compreender que ao ingerir a bebida alcoólica, não é só a questão obsessiva que está inserida nessa questão, mas também as dificuldades que o nosso corpo físico acaba recebendo devido a essa nossa incompreensão nas questões que as energias destas bebidas podem nos causar. E tocando no mesmo assunto da bebida alcoólica, gente, uma coisa que é legal a gente perceber, olha só o contexto energético. Esses filamentos, que são os meridianos ou os nadis, que são estudados na medicina chinesa, né? Aqueles canais de energia, onde coloca as agulhinhas para liberar um tipo de energia e tudo mais. Esses canais, ao serem obstruídos, então eles ficam cheios ali de energia deletéria trazida pela força eterizada das bebidas alcoólicas que a pessoa toma em excesso, em demasia. Então essa carga negativa que vai obstruindo os nadis que estão, por exemplo, ali na região do fígado, dos rins, do estômago, essa região ela vai ficando obstruída energeticamente. Os chakras que estão ligados a esses nadis, né, os nadis que estão ligados a esses chakras, deixam de receber uma carga energética positiva e recebem uma carga parasitária, eles podendo se também obstruírem, né, ou se desvitalizarem. Então, os órgãos que vão estar ligados aos chakras, aos nadis que estão nessa região onde eles vão se obstruindo, eles vão ser afetados. Então, olha aquele aspecto do alcoólatra, ele vai inchando, né? Vai ficando com a barriga inchada, com os dedos, com os braços, a bochecha. Isso tudo está ligado à produção de hormônios e de química, claro, que afeta o lado químico, existe a dependência química. Mas olha só a semelhança que tem no contexto energético de também existir uma obstrução que vai causar esse inchaço nos órgãos, a compressão nos órgãos energeticamente. Essa carga parasitária é muito nociva, gente. E imaginem só o contexto saindo das drogas lícitas e entrando nas drogas ilícitas, maconha, o LSD e outras mais. Por exemplo, a maconha, gente, a folha da maconha é uma folha da natureza. As pessoas que se utilizarem dessa folha, profanando-a, para entrar num estado
alterado de consciência para visualizar e ter o seu barato, curtir a vida, não num contexto sagrado, porque existem folhas alucinógenas, né? Folhas que têm características que deixam a pessoa em transe, que são utilizadas em rituais com todo um contexto sagrado, com respeito à natureza. A diferença da maconha é que não é assim. O uso dela foi invertido. O uso da maconha foi totalmente profanado. Já nessa produção da droga, a energia que fica nela é uma energia totalmente parasitária. As consciências que são ligadas nela são consciências perversas, gente. Então, quando tu utiliza essas energias dessa droga e das demais drogas ilícitas, o ataque, o impacto energético parasitário é muito intenso. Então, o fumo e o álcool, eles necessitam de de um uso mais constante para ele causando aquelas rupturas no campo etérico. A maconha, o LSD, a cocaína são muito mais intensos. O usuário utiliza, é quase que instantâneo aquela agressão no corpo dela, e já vem consciências mais experimentadas na lide maléfica e se utilizam daquele estado alterado da pessoa para colocarem implantes na pessoa, implantes que vão estimular uma área do córtex cerebral da pessoa para liberar um tipo de hormônio, para liberar um tipo de química, para dar impulsos elétricos para a pessoa ter um tipo de reação perante a vida dela, ter preguiça nas coisas que ela tem que fazer e ter um estímulo para os seus vícios, suas paixões. Então, olha só a gama de complexidade que envolve a ação das drogas no nosso campo etérico. Eu faço uma reflexão para vocês. Uma experiência que eu tive, em que eu pude sair do país, eu tive a oportunidade de ir ao país do Uruguai, a cidade de Montevidéu, onde eles já liberaram o uso da maconha, né? Não é mais crime utilizar a maconha. Gente, eu não sou uma pessoa que tenha uma sensibilidade energética, onde qualquer lugar que eu vou, eu fique totalmente, sinta aquela energia do local. Eu não tenho uma sensibilidade tão exacerbada. Mas quando eu entrei na cidade e tive a oportunidade de andar nas ruas durante o dia, a sensação que eu tive foi de constante... alguém estava me observando o tempo todo, que era uma coisa totalmente tumultuada e uma opressão, gente. Minha boca de estômago ficava... como se tivesse uma pressão nos meus ouvidos, uma pressão e uma sensação assim estranha, um receio no ar, uma energia muito ruim, gente, na cidade inteira. Então, a noite piorava, parecia que as ruas tinham muito mais gente e o negócio era muito estranho, muito macabro, parecia sombrio a cidade. E a cidade é bonita pra caramba, as construções antigas, tudo bonito, a arquitetura, um monte de praça, muito legal a cidade. Mas, gente, a energia do lugar... sem te contar o contexto que eu me direcionava a um lugar e eu já sentia o cheiro de maconha em tudo que é esquina. Então, qualquer lugar que a gente ia, a gente já sentia o cheiro da droga. Gente, é muito ruim. Imagina uma criança que está convivendo nisso tudo. Imagina o teor de energia nesses lugares. Imagina o teor espiritual, o contexto mental e emocional, os bolsões de pensamento, de energias, de espíritos em sofrimento, viciados, que convivem diariamente com as pessoas num contexto liberado. É como se fosse cigarro, gente, só que pior. Então, imagine, vamos refletir. Eu sou espiritualista, eu me digo conhecedor das leis espirituais e tudo mais, e eu vou lá e eu vou defender um projeto de lei que libera o uso da maconha, para num contexto econômico trazer melhoras e tudo mais. Mas não tira o contexto econômico e pensa no espiritual, pensa na ação a longo prazo que essa decisão iria causar num país, nos filhos, nos nossos filhos, nas pessoas que têm problemas, uma sensibilidade espiritual mais exacerbada. Olha a influência mental e espiritual que existe. Então, que tenhamos uma reflexão em cima disso, para a gente pensar duas vezes antes de apoiar um projeto de lei que traz aí uma sensação de resolver algum problema econômico. O problema econômico é a roubalheira, gente, é a falta de consciência das pessoas que desviam a maior parte dos dinheiros que a gente paga. Mas será que o contexto energético, espiritual, não vai nos fazer refletir? Nós conhecemos um pouco a respeito da espiritualidade, não as pessoas que não têm conhecimento, mas quem tem um conhecimento e quer e acredita nisso, pensa duas vezes, né? Pensa duas vezes antes de defender um tipo de projeto de lei dessa.
Então, uma reflexão para a gente ter aqui em cima dessa temática do programa hoje. Então, gente, nós hoje tratamos aqui a respeito da ação, da atuação e das consequências da utilização das substâncias químicas, das drogas lícitas e ilícitas, como é que ela repercute no nosso corpo físico, etérico, astral, o que isso influencia mentalmente, espiritualmente e emocionalmente em nossas vidas. É um contexto bem delicado, tem gente que não vai aceitar, tem gente que vai achar que é uma bobagem, tem pessoas que vão atentar, tem pessoas que podem se impressionar. Não se impressionem, somente tenham consciência daquilo que vale a pena ser utilizado na vida de vocês e das pessoas que estão em relação com vocês. Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Nós temos que ter consciência daquilo que nós utilizamos na nossa vida. Então, para fechar o programa de hoje, gente, a gente gostaria aqui de deixar uma reflexão aqui tirada da Bíblia, de Mateus capítulo 18, versículo 18. Então, vamos lá à leitura dessa reflexão. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes sobre a terra será ligado também no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado também no céu. Mateus. Então, olha que reflexão legal que cabe bem dentro desse contexto da ligação dos corpos, da ligação das substâncias que nós ingerimos no nosso corpo físico, que está ligado ao nosso corpo etérico, ao nosso corpo emocional, mental. Vejam que legal essa passagem bíblica, que por trás do seu significado tem essa exemplificação que a gente pode trazer para o nosso programa de hoje. Vamos refletir, gente. O que nós estamos tomando, ingerindo, comendo, quais nossos vícios, nossos hábitos aí, tanto emocionais também mais físicos ligados à matéria, que possam nos causar algum ato prejudicial, uma consequência negativa, gente. E uma coisa que é bem séria é que essas lesões no campo etérico, na nossa tela etérica, muitas vezes, após anos e anos de influência sobre a mesma, é muitas vezes impossível de realizar a cura, reparar as mesmas na nossa encarnação presente. Então, novamente, nós temos que nascer no corpo astral, no campo físico, adquirindo problemáticas que foram adquiridas numa existência pregressa, numa existência anterior. Então, o nosso corpo astral, que está ligado ao nosso físico, de tanto receber essa carga, influência energética negativa, nosso corpo etérico rompe e essas energias passam para o astral, e depois no astral é bem mais difícil de resolver a situação, gente? Então, se temos alguns vícios aí, vamos ver o que é bacana, o que dá para moderar, não é? Então, nós deixamos aqui para vocês uma dica de leitura muito bacana, 2 livros aí que são fantásticos em relação a esse assunto. Fisiologia da Alma, pela Editora do Conhecimento, que é a obra psicografada por Hercílio Mais, do Hercílio Ramatiz, e a obra Fisiologia da Alma, por Ramatiz, perdão, e Medicina da Alma, eu me confundi aqui. Medicina da Alma é a obra da Casa dos Espíritos Editora, psicografada por Robson Pinheiro, pelo espírito de Joseph Kleber. Então, Fisiologia da Alma e Medicina da Alma, 2 obras fantásticas aí, para vocês conferirem mesmo o que a gente está falando aqui bate, coisas bacanas que tem nessas obras, que explicam bem melhor do que nós aqui, e aprofundam o conhecimento de vocês, o alcance de vocês e a liberdade consciencial de vocês. Não se contentem em ouvir somente o que a gente fala, pesquisem por vocês, passem pelo bom senso, pela razão, e levem o que vocês gostarem para a vida de vocês, tá bem, gente? Nós deixamos aqui um beijo, um abraço para todos aqueles que estiveram conosco hoje nessa tarde. É um bom domingo, um bom final de domingo com as famílias de vocês, nos seus trabalhos, no seu lazer, e um bom final de ano para vocês todos, uma boa entrada de ano, um bom Natal, e fiquem com Deus, uma boa semana, até a próxima oportunidade. Você ouviu o programa Mensagens do Grande Coração. Rádio Irmana. Apoio. Editora do Conhecimento. Letra que Fala. E Plug Sistemas e Soluções.
Rádio Irmana, auxiliando a mudança que você quer ver no mundo. Você está ouvindo Rádio Irmana, auxiliando a mudança que você quer ver no mundo.